Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. O Ministério Público Federal obtém 25 condenações no julgamento do Mensalão. Durante o processo, ficou comprovada a principal tese apresentada na denúncia. Na Paraíba, o difícil caminho até a escola. A maratona diária enfrentada por alunos da rede pública estadual para chegar às salas de aula. Em Goiás, a MPF pressiona o INCRA por transparência para fazer valer a política de reforma agrária no estado. E veja também, grupo de trabalho fiscaliza a destinação de verbas públicas para garantir segurança durante a Copa do Mundo de 2014. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. O Brasil acompanhou de perto e com muita expectativa o julgamento do Mensalão, que já entrou para a história como um dos maiores escândalos de corrupção da política brasileira. Durante o processo, ficou comprovada a principal tese apresentada pelo Ministério Público Federal na denúncia, que o governo comprou o apoio político de parlamentares no Congresso e o chamado Mensalão existiu de fato. Depois de quase 3 meses de muito trabalho, os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram o julgamento dos crimes da Ação Penal 470. Agora, falta definir as penas dos condenados. A denúncia do Ministério Público Federal sobre o caso foi proposta em 2006 e recebida pelo STF no ano seguinte. Estão descritas na denúncia detalhadamente as condutas imputadas a cada um dos acusados, sempre com a indicação imediata dos elementos probatórios que suportam a afirmação. Portanto, a denúncia é formal e substancialmente apta para o início da ação penal. Na denúncia, o MPF dividiu os réus em 3 núcleos. O político, composto pelo ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares, o ex-secretário-geral Silvio Pereira e o ex-presidente do PT, José Genuíno. Tinha o objetivo de negociar apoio político ao governo no Congresso Nacional, pagar dívidas, custear gastos de campanha e outras despesas do partido. Já o núcleo operacional era integrado por Marcos Valério, Rogério Tolentino e outros profissionais do meio publicitário. Eles ofereciam a estrutura empresarial necessária à obtenção dos recursos que seriam aplicados na compra do apoio parlamentar. O núcleo financeiro, formado pelos dirigentes do Banco Rural à época, proporcionou o aporte de recursos que possibilitou a prática dos crimes apontados na acusação, obtidos mediante empréstimos simulados. Também viabilizaram os mecanismos de lavagem de dinheiro que permitiram o repasse dos valores aos destinatários finais. Instituindo-se, à custa do desvio de recursos públicos, uma sofisticada organização criminosa, um sistema de enorme movimentação financeira à margem da legalidade, com o objetivo espúrio de comprar os votos de parlamentares nas matérias tidas como especialmente relevantes pelos líderes criminosos. O processo foi dividido em itens de acordo com os crimes para facilitar e agilizar o julgamento. Com a análise do item 6, que tratou da compra de apoio político pelo governo no Congresso, ficou comprovada a principal tese apresentada na denúncia, feita pela Procuradoria-Geral da República. O chamado Mensalão existiu de fato e significou um atentado contra a democracia. A prática de crime de formação de quadrilha por pessoas que usam terno e gravata, ela traz um desassossego que é ainda maior do que esse desassossego que nos trazem os que se consagram à prática de crimes, dos chamados crimes de sangue. Depois que os ministros decidiram pela absolvição nos 7 casos de empate, o resultado final do julgamento foi de 25 réus condenados e 12 absolvidos. Alguns dos 37 acusados foram condenados por 1 ou mais crimes e absolvidos por outros. Do núcleo político foram condenados José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares. Do núcleo operacional, Marcos Valério, os sócios Ramon Rolebá e Cristiano Paz, além do advogado Rogério Tolentino e da ex-diretora financeira da SMPIB, Simone Vasconcelos.
Do núcleo financeiro, os ex-dirigentes do Banco Rural, Cátia Rabelo e José Roberto Salgado. Pelos mesmos crimes, Bispo Rodrigues, Emerson Palmieri, Jacinto Lamas, Pedro Henri, Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e Valdemar Costa Neto. Vinícius Samarani, os ex-sócios da corretora Bônus Banval, Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado. E também Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, João Cláudio Genu, ex-assessor parlamentar do PP, João Paulo Cunha, deputado federal do PT, Pedro Correia, ex-deputado do PP, e José Borba, ex-deputado federal do PMDB. O ministro Celso de Mello criticou com veemência o uso de propina na política. O que se rejeita, no entanto, senhor presidente, presente a situação denunciada pelo Ministério Público, é o jogo político motivado por práticas criminosas perpetradas à sombra do poder. Isso não pode ser tolerado, isso não pode ser admitido. Um prejuízo no espaço político e principalmente de corrupção significa não que alguém foi furtado de alguma coisa, mas significa que uma sociedade inteira foi furtada pela escola que não chega, pelo posto de saúde que não se tem, pelo saneamento básico que tantas centenas de cidades brasileiras não têm, exatamente pelo escoadouro dessas más práticas. Depois de definidas as condenações, a Corte Suprema começou a estabelecer as penas dos 25 réus do caso. A do publicitário Marcos Valério foi a primeira a ser definida. 40 anos de prisão, mais o pagamento de multa de quase R$1 milhão. O próprio dispositivo, artigo 333 do Código Penal, diz no seu parágrafo único, quando trata da corrupção ativa, diz o seguinte: a pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Para o Ministério Público Federal, o julgamento do mensalão é um marco na luta contra a impunidade. Maculou-se gravemente a República. Encerro com a poesia de Chico Buarque, voltada a contexto diverso. A música, creio, é de 1985, mas em tudo pertinente. Dormia a nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. No próximo bloco, MPF fiscaliza a destinação de recursos públicos para garantir a segurança da Copa do Mundo de 2014. Na Paraíba, a maratona diária enfrentada por alunos da rede pública de ensino para ir à escola. Daqui a pouco.